A finalidade deste vídeo é apresentar o relatório final do projeto integrador do 10º bimestre do curso Engenharia da Computação da Univesp Polo Registro. O tema escolhido foi Sistema de Gestão de Serviços, Organização Operacional focada em empresas de pequeno porte. Nesta apresentação iniciaremos com um breve resumo da fundamentação teórica mostrando o procedimento metodológicos utilizados e sua aplicação. Introdução. Uma empresa que busca sucesso deve levar em consideração diversos fatores, como a qualidade de seus produtos e serviços, um bom posicionamento no mercado, aceitação do público consumidor e, principalmente, sua gestão interna. Os processos administrativos são de suma importância para que um empreendimento se mantenha no mercado. O resultado disso é uma empresa bem-sucedida. Quando tratamos de gestão interna, não diz respeito somente a aspectos administrativos, mas também de sistemas de gestão que tornam o dia a dia mais prático e simples. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Software, o Brasil ocupa a 9ª posição no ranking de maiores mercados de software do mundo e segundo a IDG Research Services, empresas que utilizam sistema de gestão crescem 35% mais rápido que as que não adotam tal tecnologia. Esses sistemas de gestão nada mais é que um programa de computador que ajuda a cuidar das atividades de uma empresa, um software inteligente que tem por objetivo facilitar as atividades do dia a dia, automatizando o máximo de processos possíveis. Neste projeto integrador iremos explorar o sistema de gestão na área de serviços. Iremos desenvolver um que auxilie na operação e organização do dia a dia de uma empresa, fornecendo uma interface intuitiva e que abranja e supra todas suas necessidades. Objetivo geral. O projeto visa alguns objetivos, são eles: diminuição do impacto das atividades na natureza com utilização sustentável dos recursos na empresa. Aumento da qualidade de vida para os colaboradores. Maior segurança para a empresa e seus funcionários. Aumento das vendas e lucratividade. Redução de custos e controle de desperdícios. Dentro de todos os aspectos apresentados, o projeto procura interligar os diversos setores, permitindo maior agilidade e transparência na conclusão dos serviços por parte da empresa. Objetivo específico: trazer uma alternativa para a empresa em um sistema de gestão que organize as operações cotidianas por ela realizadas. Esse sistema terá por foco a abertura de chamados, busca rápida de informações, acompanhamento e andamento do atendimento, definição de níveis de prioridade, relatórios gerenciais, consultas personalizadas, estatísticas e relatórios. Fundamentação teórica. Um sistema de gestão é um programa de computador que ajuda a cuidar das atividades de uma empresa. Ele é um software inteligente que tem como objetivo facilitar as atividades do dia a dia, automatizando o máximo de processos possíveis. Os resultados apresentados por um sistema de gestão extrapolam o caráter financeiro. Os benefícios podem ser representados por meio de diversos indicadores de qualidade, como melhor organização da empresa e seus setores, redução de custos e controle de desperdícios, aumento das vendas e lucratividade, maior segurança para a empresa e seus funcionários, melhoria nos índices de satisfação interna e dos clientes, aumento da qualidade de vida para os colaboradores.
O MySQL é um banco de dados open source que utiliza a linguagem SQL como interface. É atualmente um dos bancos de dados mais populares, com mais de 10 milhões de instalações no mundo. O grande sucesso do MySQL deve-se como principal fator à fácil integração com a linguagem PHP, incluído quase que em todos os pacotes de hospedagem de sites da internet oferecidos atualmente. Empresas como Yahoo, Motorola, NASA, usam o MySQL em aplicações críticas. PHP significa, um acrônimo recursivo para PHP, Hypertext Preprocessor. É uma linguagem de programação de computadores interpretada, livre e muito utilizada para gerar conteúdo dinâmico. Hoje mais de 10 milhões de sites no mundo inteiro utilizam PHP. O PHP teve início por Esmas Ledorf, que resolveu criar alguns scripts simples para integração com seu site pessoal no ano de 1994. Ledorf queria na verdade somente dar um pouco de vida aos sites estáticos existentes naquele momento, mas ele não imaginava que estava nascendo ali uma das mais poderosas ferramentas para a web, o PHP. Data mining ou mineração de dados, é examinar dados coletados utilizando algoritmos de forma automática com o objetivo de gerar novas informações e detectar padrões. Funciona levando em consideração que minerar dados é um processo que transforma dados em informações úteis. Para garantir esse objetivo, alguns passos são realizados, como encontrar padrões, associações e anomalias gerais nos dados, não importando como os dados são coletados, se por banco de dados, web scrape, apps ou outros. Design thinking é uma forma de abordagem tomada do campo do design e adaptada às empresas e corporações. Literalmente, o termo significa pensamento da concepção, ou seja, ir além da estética dos produtos ou serviços, com o objetivo a promoção do bem-estar na vida das pessoas. As etapas atribuídas ao design thinking são a imersão, ideação, prototipação e desenvolvimento. A inovação guiada pelo design veio complementar a visão do mercado de que para inovar é preciso focar no desenvolvimento ou integração de novas tecnologias e na abertura ou atendimento a novos mercados. O processo, desde a imersão até o desenvolvimento, busca a inovação de forma não linear, a atribuição e descoberta de novos valores e significados para os projetos, serviços e produtos, bem como a constituição do pensamento integrativo como ferramenta para o alcance de soluções, não exatamente definitivas, mas holísticas e baseadas na experiência do consumidor. Na fase ouvir, foi observado as expectativas, desejos e necessidades das pessoas, definindo um desafio estratégico e buscando informações para solucionar um determinado problema enfrentado por esses indivíduos. Durante essa fase, foi estabelecido o diálogo entre os integrantes do projeto com uma determinada empresa, para a qual se deseja desenvolver a solução. Analisando o funcionamento da empresa, nos permitiu entender o seu comportamento organizacional e operacional, contribuindo no planejamento de um sistema de gestão específico que poderá auxiliar no seu dia a dia. Notamos que o fluxo de atividades é alto diariamente, desde a logística até o planejamento da organização no ambiente para a montagem de equipamento. Verificamos que há uma falha na comunicação dos pedidos de clientes com o fornecimento de informações para a equipe que irá realizar a montagem dos pedidos.
Vimos uma oportunidade de agir neste ponto, uma forma informatizada de agregar e coletar dados para o crescimento da empresa. O nosso objetivo é uma ferramenta que, de forma organizada e profissional, atenda questões de ordem prática, operacional e gerencial de suporte técnico, sendo possível abertura de chamados, busca rápida de informações, acompanhamento e andamento do atendimento, definição de níveis de prioridade, relatórios gerenciais, consultas personalizadas, estatísticas e relatórios. Nosso sistema de gestão foi pensado da seguinte forma: como a empresa que visitamos possui uma grande demanda de contratações e exige uma organização entre os setores para montagens e atendimentos, optamos em fornecer uma plataforma onde dividiremos em 2 módulos, ocorrências e inventários. No primeiro, o usuário conta com funcionalidades como abertura de chamados, busca rápida de informações, acompanhamento e andamento do atendimento, definição de níveis de prioridade, relatórios gerenciais e etc. Já no segundo, ficam documentadas informações sobre montagens pré-definidas, dados contábeis, valor, localização, fornecedor, garantia dos equipamentos, em caso de aluguel, consultas personalizadas, estatísticas, relatórios e mais. Foi pesquisado conceitos sobre o assunto para iniciarmos a elaboração do protótipo e, com o aprofundamento do assunto e obtenção de dados, colocamos as ideias e conteúdos obtidos na fase de ouvir em ação. Dessa forma, iniciamos a criação do banco de dados. Para isso, usamos um sistema de gerenciamento de banco de dados, que utiliza a linguagem SQL como interface, o MySQL. Para utilizá-lo foi necessário instalar um servidor e uma aplicação cliente. O servidor é o responsável por armazenar os dados, responder às requisições, controlar a consistência dos dados, bem como a execução de transações concatenantes entre outras. Para isso usamos o Champ Control Panel, que é um pacote com os principais servidores de código aberto do mercado, incluindo FTP, banco de dados MySQL e Apache com suporte às linguagens PHP e Perl. Para a criação do algoritmo e integração com a interface web foi usado a ferramenta Sublime Text, software multiplataforma de edição de texto, utilizando a linguagem de programação PHP. Nossa ideia é apresentar diversas ferramentas para auxiliar a empresa e realizar uma comunicação entre os setores de forma mais clara e organizada, de forma intuitiva, simplificada e de maneira dinâmica, permitindo o controle e organização das informações e contribuindo para a tomada de decisão e na gestão dos serviços. A organização e definições do banco de dados foram elaborados com um sistema chamado PHP-MyAdmin, um software livre escrito em PHP, com a intenção de administrar o MySQL através da web. Os parâmetros foram definidos conforme as informações adquiridas na fase ouvir, a interface estática, páginas que serão acessadas construídas em HTML e CSS, buscamos que fosse intuitiva e de simples acesso para que aqueles mais leigos consigam utilizá-lo. Definimos 3 tipos de perfil: um administrativo, acesso ao todo sistema, sem limitações, um somente abertura, abertura de chamados, e um operador, que poderá atender os chamados e concluí-los. Quando o usuário com perfil de somente abertura acessar o website, se depara com a seguinte tela. O login e senha é definida por uma conta administrativa, mas tem a possibilidade, se a empresa assim desejar,
que acessando o link qualquer um defina seu acesso. Isso é interessante para fornecedores, quem sabe, futuramente, por enquanto está desativada tal opção. Feito o login, esta é a tela inicial. No canto superior esquerdo vemos algumas opções como a possibilidade de abrir um chamado, ou seja, discorrer sobre o serviço a ser implementado. Também há a possibilidade de ver os chamados abertos. Nesta janela Abertura de ocorrências, o usuário irá definir o serviço a ser realizado, definindo qual área será responsável, infraestrutura, transporte, montagem, etc., bem como o problema. Por exemplo, escolho a área responsável infraestrutura, o problema poderá ser elétrica, hidráulica, etc., bem como definir a descrição do problema, contato de quem abriu o chamado, ramal ou telefone para contato, o local para ser implementado. Este campo pode ser escolhido por um menu suspenso ou acrescentado um novo, além de definir uma prioridade, baixa, média ou alta, e, por fim, anexar quaisquer outro arquivo que seja pertinente. Esta é a tela do usuário com perfil operador, ou seja, que irá realizar as soluções dos chamados. O usuário com perfil de operador conseguirá visualizar todos os chamados em aberto. Para aceitar o chamado e realizar o serviço, deverá clicar em Atender. Com isso, o usuário descreve o problema e uma solução e finaliza. Todos esses passos foram para demonstrar o funcionamento do sistema. Ela gera informações valiosíssimas, além de registrar todo o andamento dos serviços, podendo funcionar até com uma fonte para consulta futuramente. Buscamos deixá-lo o mais intuitivo possível, para aqueles que com mais e menos habilidade em informática, algo que qualquer um pudesse utilizar. Apesar de não conseguirmos finalizar a proposta inicial, apresentamos o projeto aos responsáveis pela empresa, fizemos uma breve explicação dos funcionamentos e atenciosamente foram explorando nosso sistema. Para apresentar, mostramos funcionando em um notebook e explicamos que hoje há diversas formas de manter um banco de dados, desde computadores robustos ou até mesmo hospedagem na nuvem. Nos contaram da expansão da empresa e a disponibilidade em investir na área de tecnologia. Atualmente não possuem área de TI. Nos parabenizaram pela iniciativa e irão agilizar para a implementação na empresa. Pediram uma forma de integrar com o site, como se fosse uma porta para a intranet, que eles estão desenvolvendo, oferecendo nosso sistema como mais uma ferramenta. Sugeriram que façamos as adaptações e atualizações, que posteriormente utilizariam nosso sistema. Durante todo o processo envolvido neste projeto, incluindo de ouvir, prototipação e implementação, foi focado em um local específico. Sabemos que a estrutura e a necessidade de investimento nos impossibilitam de ir mais a fundo. Precisamos ter um olhar diferente para este sistema de gestão, buscar algo intuitivo e que consiga suprir toda a necessidade de acesso, algo que some na empresa, para que possam planejar e interagir com todos os setores. Podemos concluir que essa ideia precisa ser amadurecida. O que mais tem no mercado são sistemas de gestão. Podemos pensar em alternativas para a expansão, como um aplicativo mobile, que é uma tendência que vem ganhando espaço de uma forma assustadora. Hoje tudo o que precisamos encontra-se no nosso celular, podendo ser acessado de onde esteja. Muita atualização e adaptação devemos levar em consideração. Apesar de tivermos uma boa aceitação,
sua usabilidade precisa ser aperfeiçoada. A utilização de um software específico e personalizado pode otimizar operações e organizar as atividades diárias, de forma intuitiva e simplificada, permitindo a obtenção de estatísticas para o ajuste de ocorrências indesejadas. O oferecimento da tecnologia digital visa facilitar a forma a comunicação, do fechamento com o cliente à execução do serviço. A identificação de pontos negativos de um estabelecimento contribui para uma tomada de decisão focada, para que sejam atingidos o máximo de qualidade nos serviços prestados, maior rendimento e maior garantia de sucesso. A visão geral dos problemas permite a realização de ajustes de operações ou a mudança de postura por parte dos envolvidos.